Olá, galerinha! Bom dia! Estamos aqui hoje para mais uma aulinha, né, de ciências aí do pessoal do 8º ano, né, do componente curricular de ciências, tá? E qual que é o objetivo dessa aula de hoje, pessoal? Nessa aula de hoje nós vamos estar iniciando uma nova unidade, né, do nosso livro-texto, unidade 5, que fala sobre métodos contraceptivos e DSTs, né, doenças sexualmente transmissíveis. Nessa aulinha de hoje, nós vamos nos ater aos métodos contraceptivos, ou seja, aqueles métodos que vão, né, estar auxiliando aí para a prevenção de uma gravidez, de uma gestação não desejada, tá bom? Métodos preventivos, tá bom? Nós vamos falar de alguns métodos de barreiras físicas e barreiras químicas. Nas próximas aulas a gente vai falar dos métodos cirúrgicos, tá? E na aulinha de sexta-feira nós vamos estar falando então com vocês sobre as principais DSTs que nós temos. Então isso aí seria o objetivo desse capítulo, né, dessa unidade temática 5 aí, tá bom? Mas nesse slide de hoje, métodos contraceptivos. Pessoal, o que seriam esses métodos contraceptivos, também chamados de métodos anticoncepcionais, né? O objetivo deles seria o quê? Evitar uma gravidez não programada, né? Que não está prevista e não desejada, e também prevenir algumas doenças sexualmente transmissíveis, né? Como no caso dos preservativos. Então, o preservativo é um método de barreira física que vai prevenir tanto a gravidez quanto o quê? Doenças sexualmente transmissíveis, tá? Quando a gente fala de métodos contraceptivos, pessoal, a gente vai estar falando em mecanismos químicos, físicos e até mesmo comportamentais. Então, quando eu falo, né, de mecanismos químicos, eu vou estar falando o quê? De produtos que têm uma composição química e que vão, né, de alguma maneira ou de outra, impedir o que? Essa fecundação. Seja através, né, de componentes que irão matar, né, esse espermatozoide, né, de eliminar esses espermatozoides, ou seja, né, aqueles componentes químicos que evitam a ovulação, impedem que haja uma nidação, tá? Então, esses são componentes químicos, composição química. Aqueles físicos, né, os físicos eles não têm nenhum tipo, né, de composição química, só mesmo um mecanismo físico ali de barreira, para prevenir, né, que esse espermatozoide aí entre em contato com esse óvulo e que haja fecundação. Nós temos também os chamados métodos naturais ou comportamentais, que a gente vai estar estudando, né, na próxima aula, que são aqueles métodos que a gente fala, método de Billings, né, para poder detectar ali, né, alguns processos fisiológicos, algumas mudanças fisiológicas que acontecem no corpo da mulher, e a mulher consegue perceber, né, quando ela está ovulando ou não. E também a gente tem o método da tabelinha, né, que a gente vai estar falando, tá bom? E aí a gente vai estar comentando. E posteriormente os métodos definitivos, né? Os métodos cirúrgicos, no caso a laqueadura e a vasectomia, então, que a gente vai estar falando nos próximos vídeos, tá bom? Então, os métodos de barreira, barreira química e barreira física. Vamos começar falando, galerinha, então, desses métodos contraceptivos de barreira física, tá? O primeiro deles que a gente vai estar falando é o preservativo, muito conhecido também como camisinha. A camisinha, pessoal, é extremamente importante, porque além de evitar uma gravidez indesejada, ela também vai ser fundamental para a prevenção de algumas doenças sexualmente transmissíveis, tá? Por quê? Porque ela vai estar protegendo, ela vai estar, né, evitando que esses fluidos corporais, vaginais, como espermatozoide, entrem em contato, né, com o corpo dos parceiros e assim possa haver contaminação se por acaso tiver alguma doença sexualmente transmissível, tá? Então, eles são extremamente importantes. Primeiro que a gente vai falar desse método contraceptivo de barreira é o preservativo masculino, né? Então, também chamado de camisinha. É um preservativo
Ele vai consistir, então, numa capa fina de borracha ou de látex, né? Em que o homem vai estar colocando no pênis, né? E vai utilizar, né? Durante a relação sexual. E o que ele faz? Ele impede, ele forma mesmo uma barreira que vai impedir o sêmen, né? O esperma, entrar em contato com a vagina. Então, o espermatozoide, né, que fica dentro do esperma, vai ficar retido ali dentro daquele preservativo. E assim o espermatozoide não consegue entrar dentro do corpo da mulher e, obviamente, não vai conseguir atingir, né, as tubas uterinas e fazer a fecundação. Então, isso é que é o preservativo masculino, tá, pessoal? Ele impede, né, o espermatozoide, né, o esperma, de entrar dentro do corpo da mulher e assim se juntar. Então, é uma barreira, tá? Quais as vantagens desse método, pessoal? É um método que é livre de hormônios, então não tem influência hormonal, além de proteger, né, contra uma gravidez não desejada, ele protege também, né, contra doenças sexualmente transmissíveis, contra a AIDS. É um método que você vai estar utilizando somente no momento da relação sexual, tá bom? E quais são as desvantagens? Tem que ter muito cuidado quando for colocar, né, esse preservativo ali no pênis, tem um mecanismo correto de se colocar para não deixar entrar ar, né, para não rasgar, para não sair durante a relação sexual, porque se não for bem colocado, né, esse preservativo no pênis, ele pode rasgar, ele pode também sair, né, durante a relação sexual e assim prejudicar a ação dele, ele pode se tornar ineficaz. Um outro questionamento que tem é sobre reações alérgicas. Tem pessoas que são alérgicas a látex, né, a borracha. Então, se a pessoa for alérgica, ela pode ter esse problema, tá? E tem pessoas também, né, que reclamam que o uso, né, desse preservativo ali recobrindo o pênis também vai diminuir a sensibilidade, né, durante o ato sexual. Então, isso aí são algumas vantagens e desvantagens desse preservativo masculino. Pessoal, então um outro método de barreira que a gente tem é o preservativo feminino. O preservativo feminino ele pode ser colocado, né, introduzido na vagina até 8 horas antes do ato sexual. É considerado também um método de barreira, por quê? Porque ele também vai impedir que o espermatozoide entre dentro do corpo da mulher, tá? E se ele for utilizado corretamente, ele apresenta uma eficácia bem positiva, bem alta. Em termos do plástico, né, do material que o compõe, ele é bem mais fininho, bem mais lubrificado do que o preservativo, do que a camisinha masculina, né? Porém, pessoal, não é indicado utilizar os dois métodos ao mesmo tempo, né? Não é indicado utilizar eles simultaneamente com o preservativo masculino, tá ok? Se for utilizar, a mulher resolver optar, né, pelo preservativo feminino, ela vai estar utilizando somente ele. Então, vamos ver algumas vantagens aí e desvantagens desse método. Ele é vantajoso porque ele também protege contra doenças sexualmente transmissíveis, pode ser utilizado pela mulher durante a amamentação e ele não influencia, não afeta o uso de nenhum outro medicamento, não tem reação adversa. Desvantagem, né? Ele é um método que ele exige prática para a mulher, né? Porque não é fácil, né, de ser utilizado nas primeiras vezes. Demanda um treino, né, uma prática para poder introduzir esse preservativo na vagina. É menos eficaz que a camisinha masculina. Por quê? Justamente por essa dificuldade de colocar ele da maneira correta, né? E às vezes, se a pessoa tiver, né, uma reação alérgica ao material que é composto, né, esse preservativo, a mulher também pode ter irritação, coceira, né, reação alérgica ali na vagina dela. Tá? Então, esse aí é o preservativo feminino. Diafragma. O diafragma, pessoal, ele assim, não é muito comum também aqui, né, no Brasil, pelas brasileiras não. Ele é um método que ele é mais comum na Europa, Estados Unidos, mas, né, também pode ser utilizado, né, utilizado por algumas mulheres no Brasil, mas não é muito comum não, tá? Ele é um tipo de barreira móvel,
tá? Então, ele também é um tipo de barreira física que ele é colocado e retirado da vagina, né? Então, ele é um material de borracha também, né, de látex, só que para aumentar a eficácia desse diafragma, a gente usa também um outro método de barreira química chamado de espermicida, que a gente vai estar falando posteriormente, tá? Esse gel espermicida, o próprio nome fala, né? Espermicida, que é de matar, né, os espermas, para estar matando esses espermas. Para ser utilizado, você tem que estar fazendo uma consulta médica para verificar o tamanho do diafragma que poderá ser utilizado. Ele pode ser colocado 2 horas antes da relação sexual e retirado após 4 a 6 horas, sendo necessário fazer a higienização do mesmo, né, do diafragma após o uso, tá? Com água, sabão, e ele dura por cerca de 2 anos. Ele é um método livre de hormônios, de baixo custo, tá? Porém, ele sozinho não é eficaz, por isso que recomenda-se o uso do diafragma junto com o espermicida para poder estar matando aí os espermatozoides, tá? Tem vantagens e desvantagens, né? Vantagem, pode ser utilizado somente quando a mulher precisar, somente na hora da relação sexual, isento de hormônios, e também não sofre reação adversa, né? Não provoca reação adversa e nem vai ser influenciado por outras medicações. Aí questão do uso, né? Só pode ser retirado de 4 a 6 horas após o uso, então tem, né, um controle do número de horas, tem que ser combinado com espermicida, porque a eficácia dele é baixa, e por ser, né, de látex, ele pode causar irritação, alergia, infecção, né, no trato urinário da mulher. Os métodos de barreira química, pessoal, nós temos o DIU, os adesivos, né, hormonais, pílulas anticoncepcionais e os espermicidas. Então, esses métodos contraceptivos de barreira química são aqueles que vão estar utilizando, eles vão ter uma composição química, tá ok? Primeiro que a gente vai estar falando é o DIU de cobre. O DIU de cobre, pessoal, ele consiste numa haste metálica, tá? Uma estrutura metálica, que ele vai ter uma ação espermicida intrauterina. Ele também vai impedir que esse espermatozoide alcance o óvulo e apresenta uma eficácia de 99,6%. Ele tem que ser inserido com auxílio, né, aliás, com um profissional da saúde, então somente o médico, né, o obstetra, ele pode estar colocando, introduzindo esse cobre na mulher, não tem como fazer isso em casa, somente com auxílio de algum pessoal da área médica, tá? E aí esse DIU vai liberando íons de cobre que faz com que esse espermatozoide fique imóvel, dificulte a locomoção do espermatozoide para que ele possa chegar ali próximo do útero, tá? Então ele é considerado o quê? Um método de barreira químico. Ele pode, né, na biografia que eu encontrei, fala até 10 anos, mas geralmente 5 anos eles fazem a troca desse DIU a cada 5 anos. Então, ele pode ser utilizado no período da amamentação. Assim que você retira ele, a fertilidade, ela volta de forma... Você retirou, você já pode engravidar, né? Ele não prejudica aí a fertilidade. Desvantagens, né? Então, algumas das desvantagens que pode ocorrer com o uso desse DIU de cobre é que ele pode intensificar, aumentar o fluxo menstrual da mulher, pode causar infecções uterinas, em raros casos, perfuração ou laceração do útero, cólicas e também sangramentos de forma irregular, tá? Então, essas são algumas desvantagens aí desse DIU de cobre. Esse aí, pessoal, é o DIU hormonal, também chamado de SIL, tá? O mais conhecido aí, a marca, né, mais conhecida é o famoso Mirena, mas existe com outros nomes também, mas o Mirena é o mais conhecido, tá? Ele é de um material plástico macio, tem um formato de T, tá? E ele vai ter ali um reservatório de hormônio chamado progesterona. E essa progesterona vai sendo liberada pouco a pouco, né, em doses bem pequenininhas no útero, de pouco a pouco. É um
método que está sendo muito utilizado pelas mulheres na atualidade, porque a mulher, quando utiliza, né, esse DIU hormonal, a Mirena, ela deixa, né, ao longo do tempo ali, com até 6 meses de uso, ela pode parar, né, geralmente ela para de menstruar, então interrompe o fluxo menstrual dela, tá? Porque essa progesterona, ela vai impedir o quê? A descamação uterina, do endométrio uterino, então a mulher não vai menstruar. Então, né, no início ela tem uma menstruação, essa menstruação vai ficando cada vez mais escassa, em menor quantidade, depois vem só umas borrinhas marronzinhas, e aí depois, né, a partir de 6 meses, cessa completamente essa descamação uterina, então a mulher para de menstruar, tá ok? Então, ele é um método hormonal, porque ele vai ter progesterona na sua composição. Quais as vantagens desse método, né? Ele pode ficar no útero por até 5 anos, sendo que você pode remover ele assim que você quiser, a qualquer momento. O DIU de cobre também, tá, pessoal? Aquele que eu falei no slide anterior. Qualquer momento que você quer retirar o DIU de cobre, você pode estar retirando. Ele reduz o fluxo menstrual, algumas vezes até inibe, né, totalmente ele, não interfere em nada na relação sexual. Vamos então para as desvantagens, né? Quais são as principais desvantagens que a gente tem? No início, nós vamos ter um sangramento irregular até a fase de adaptação. Algumas pessoas podem sentir cólicas, né, no início. Algumas pessoas relatam aumento do peso, né, retenção de líquidos, espinha, tá? Então, tem alguns relatos aí, porque ele é muito cheio de hormônios, né? Muito hormonal, tá ok? E tem uma eficácia bem boa, tá, pessoal? Ele é bem eficaz. Esse aí, pessoal, é o anel vaginal hormonal. A marca mais conhecida que a gente tem no mercado é a Nuvaring, né? Ele é bem conhecido, tá? Ele é um método hormonal. Ele vai ter hormônios muito parecidos, muito semelhantes, combinações hormonais muito parecidos com o da pílula anticoncepcional, ou seja, então vai ter uma combinação de estrógeno e de progesterona. Ele tem uma aparência como se fosse um círculo, né, uma pulseira, bem flexível, bem maleável, né, e totalmente transparente. Ele vai ser introduzido na vagina, né, e ele vai ficar lá próximo do colo do útero, né, então bem fundo lá na vagina, a partir do 5º dia da menstruação. Então, a mulher tem o primeiro dia, ela menstruou, primeiro dia da menstruação, então ela conta 5 dias, né? Aí no 5º dia ela vai introduzir esse anel vaginal. E aí ela fica com ele 3 semanas, né? Liberando o hormônio, tá? E aí não tem ovulação, e depois ela tira, né? Fica aí uma semana onde a menstruação vai vir, e depois ela recoloca no 5º dia. Tá? Então, esse é o anel vaginal. Então, na verdade, ele é uma combinação de hormônios parecidos com o que tem na pílula, só que na forma de anel, que vai ser introduzido dentro da vagina e vai liberando esses hormônios aí pouco a pouco, durante 3 semanas. Quais são as vantagens, então, desse anel? Alto índice de eficácia. Você não tem que ficar se preocupando, né? Não tem que ter controle diário, se preocupando com que você, né, com o horário de tomar a pílula, né? Então, não tem. Não vai interferir em nada na vida sexual. Desvantagens. Algumas mulheres relatam desconforto, irritação. Por ser hormonal, pode ter, né, aumento do peso, alteração do peso. A mulher pode se sentir inchada, né, ter retenção de líquido. Como é um método hormonal, né, tem estrógeno e progesterona, pode ter dor de cabeça, alterações de humor, enfim, né, essa questão toda que os hormônios provocam aí nas mulheres. Então, essas são as desvantagens, porque é um método, então, hormonal, então vai ter algumas consequências aí que essas variações hormonais podem causar. Mas também é um método muito eficaz. Espermicida, pessoal. Então, espermicida a gente já falou dele lá no início, né? Nos métodos de barreira física, lá no diafragma. Então, ele é muito utilizado, né? Como um complemento ali para o uso do método diafragma. Então, ele é considerado um método contraceptivo complementar, né? Que ele vai ser utilizado em forma conjunta com outros métodos,
como o diafragma e o preservativo. Então, às vezes o homem vai utilizar o preservativo, a mulher vai utilizar o preservativo, o diafragma pela mulher, coloca o espermicida para complementar ali, para não correr risco, né, do método falhar. Ele cria um ambiente que vai dificultar a motilidade do espermatozoide, então prejudica a movimentação do espermatozoide. Nós temos vários tipos, pessoal. A gente pode ter esse espermicida na forma de creme, de gel, de espuma. Como que ele deve ser utilizado? De 5 a 90 minutos antes da relação sexual. Depois que tem a relação, pessoal, você tem que aguardar 6 horas para higienizar. Porque se você não aguardar, né, esse tempo, a ação desse espermicida pode ficar prejudicada. Vamos para as vantagens e desvantagens. Então, é de fácil utilização, livre de hormônio, então não tem nenhum daqueles problemas que os hormônios podem causar. Não tem retenção de líquido, não tem alteração no humor. Por quê? Porque não tem hormônio. Custo baixo e fácil obtenção. Desvantagens. Não dá para ser utilizado sozinho, porque ele é um complemento. Então, se ele for utilizado sozinho, vai ter baixa eficácia, não vai funcionar. Pode causar irritação, reação alérgica, pode infeccionar, né, o trato urinário da mulher. E aí, como o diafragma, ele tem que ter esse controle de horas antes e depois, principalmente depois, só fazer a higiene, né, íntima 6 horas depois do ato sexual, tá bom? Pílula anticoncepcional, né? Então, as pílulas anticoncepcionais, pessoal, são feitas com hormônios semelhantes aos que são produzidos pelo próprio corpo, né? Então, a gente já estudou lá o ciclo menstrual, a gente já estudou que os ovários produzem esse estrógeno, né? E essa progesterona. Então, eles são feitos, né, a partir daqueles hormônios lá. E qual que vai ser a atuação dessa pílula anticoncepcional? Ela vai impedir a ovulação e, além de impedir a ovulação, ela dificulta o que? A passagem dos espermatozoides para o interior do útero, tá? Então, ela vai estar funcionando ali, né, no colo uterino e também vai, né, dificultar a entrada desses espermatozoides lá dentro. Mas a principal função dela é impedir a ovulação. Tem uma eficácia muito alta, muito boa, de 99,8% quando utilizado de forma correta e regular. Ou seja, tem que ser tomado sempre no mesmo horário, todos os dias, de acordo com o tipo de anticoncepcional que a mulher for utilizar. Né? Se forem de 21 dias, então tem que ser tomado 21 dias. Né, faz a pausa de 7 dias e retorna. Se for aquele de uso contínuo, 28 dias, tá? Então, dependendo da recomendação do médico, tem que ser utilizado da forma que o médico recomendar, tá? Para poder ter uma eficácia boa. Vantagens, né? Então, tem algumas mulheres que optam por utilizar, né, esses anticoncepcionais, por quê? Porque podem ter um controle do fluxo, mulheres que têm fluxos muito abundantes, né? Algumas utilizam esses anticoncepcionais de uso contínuo para parar de menstruar também. Alguns, né, anticoncepcionais também, eles são muito bons para controlar a acne, né? Eles têm alguns componentes ali que diminuem a oleosidade da pele, então melhora, né, a acne. Pode ser tomada por um longo tempo, por um período de tempo prolongado, né? Lógico, desde que faça acompanhamento médico. E as desvantagens, né, pessoal? Pode causar efeito colateral, pode alterar o ciclo e é um método que não protege contra doenças sexualmente transmissíveis. Lembrando que ele tem que ser utilizado regularmente, tá? E sempre nos dias e nos horários marcados. Se você usa um horário, tem que ser sempre naquele mesmo horário. Então, os anticoncepcionais injetáveis, eles são muito parecidos, muito semelhantes com a pílula, só que a gente considera ele como se fosse um método de depósito hormonal, né? Ou seja, você vai aplicar uma solução oleosa, um frasquinho, né, de medicamento injetável, que vai ter a mesma quantidade diária de hormônios da pílula. Só que você vai ter a quantidade de hormônios para 30 dias, se for uma injeção mensal, ou para 90 dias, se for uma injeção trimestral de hormônios, tá? A mulher continua menstruando normalmente, tá? Não tem interrupção da menstruação, como ocorre, por exemplo, no DIU.
É mais prático que a pílula, porque você não precisa ficar lembrando de tomar, né, a pílula todo dia no mesmo horário, né? Causa menos efeitos colaterais também, e ele é bem eficaz, né? Porque você vai estar eliminando ali o fator que tem na pílula anticoncepcional, que você tem que estar lembrando a posologia dela, de lembrar de tomar todos os dias nos mesmos horários, tá? Então, aí a gente já vai para uma das vantagens, né? Ela não exige esse controle diário ou semanal, reduz fluxo, reduz tensão pré-menstrual, né? Então, algumas mulheres relatam bem melhor aí de sintomas de dor de cabeça, né? Cólicas, tá? E tem um tempo de duração maior. Desvantagens: algumas mulheres relatam aumento de peso, incômodo abdominal, retenção de líquido, dores de cabeça. É um método que, como é um método injetável, só pode ser aplicada, essa injeção só pode ser aplicada por um profissional de saúde habilitado, que saiba, né, fazer a aplicação, porque tem riscos, tá? Uma injeção, né, aplicada de maneira inadequada pode causar, né, riscos, lesões ali, né, no tecido muscular onde está sendo aplicado. E uma outra questão que pega, pessoal, quando a gente usa esses métodos hormonais, né, principalmente esses de depósito, é que quando a mulher decide engravidar, né, ela vai suspender a aplicação dessas injeções, e aí o organismo pode demorar até um ano para poder voltar à normalidade 100%. Então, em alguns casos, a mulher pode relatar um pouco aí de demora para engravidar quando ela suspender esse tratamento. Pessoal, então a gente encerra esse vídeo por aqui, tá? Nos próximos vídeos, então, a gente vai estar falando de métodos comportamentais ou naturais dos métodos cirúrgicos. Então, fiquem com Deus, tá, pessoal? E até a próxima!